Na aula de conversação de francês de hoje, nós vamos ver um diálogo entre dois amigos que estão em um supermercado. Mas antes, eu vou te explicar rapidamente como vai funcionar a nossa aula de conversação. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar todo o diálogo. Não é algo longo, é algo bem curto. Tem em torno aí de 10 frases, mais ou menos. E nós teremos 3 frases. A primeira vai estar em português, a segunda vai ser a frase original em francês e a que está bem embaixo vai ser a transcrição fonética, onde você poderá ler sem nenhuma dificuldade, assim como em português. Você vai, além disso, ainda no primeiro passo, aprender a pronunciar corretamente as palavras e as frases e também as ligações entre cada uma delas. No segundo momento, aí o negócio começa a pegar. Você vai ativar o seu modo ator, o seu modo atriz e nós vamos retirar a tradução em português, deixar apenas a frase em francês com a transcrição fonética. E aí eu vou ler uma frase e você vai ler outra. E assim até terminar o diálogo. E no terceiro momento, aí sim, já no modo profissional, nós vamos retirar a transcrição fonética e deixar apenas a frase em francês. Então, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui pronunciando corretamente. Além disso, você vai aprender novos vocabulários. No diálogo de hoje, eu preferi retirar os cumprimentos para que seja algo bem mais rápido. Então, nós já vamos diretamente para o diálogo em si, a pergunta. Você já encontrou o que está procurando? Tu as déjà trouvé ce que tu cherches? Mais devagar, não se preocupa. Tu, olha aqui. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches? Se ficar complicado, olha a transcrição fonética e leia como em português. Tu, biquinho, ó. Toda vez que tiver o trema é biquinho, tá? Tu as déjà trouvé ce que tu cherches. Algo interessante para você entender é que quando estamos conversando no dia a dia, a gente não fala ce que. Isso aqui, ó, bem devagar. Ce que. Não é que está errado, mas a gente não escuta dessa maneira. A gente fala ce que tu cherches. Ce que. Repete. Ce que tu cherches. É com biquinho, ó. Ce que, 2 biquinhos. Ce que tu cherches. Ce que tu cherches. Falando a frase completa, tu as déjà trouvé ce que tu cherches. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches. Repete. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches. Très bien. Além disso, nós podemos fazer aqui uma abreviação e falar t'as déjà trouvé ce que tu cherches. T'as déjà trouvé ce que tu cherches, que seria a mesma coisa, não muda a tradução, ou seja, você já encontrou. Eu posso falar t'as déjà trouvé, que literalmente significaria tu já encontrou, tu já encontraste, né? Mas eu prefiro traduzir pelo você já encontrou. Então, vou deixar aqui, ó. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches. Repete a última vez. Muito bem. É importante você saber que esse verbo aqui, ó, é o verbo procurar. Chercher. Repete. Chercher. Chercher. Procurar. Mas vou deixar como estava. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches. Não, ainda não. Estou procurando leite, mas não encontro. Non, pas encore. Repete. Non, pas encore. Je cherche du lait, mais je n'en trouve pas. Mais uma vez. Je cherche du lait, mais je n'en trouve pas. Pas encore, a gente fala muito. Pas encore significa ainda não. Pas encore. Se ficar na dúvida, olha aqui, ó. Pas encore. Pas encore. Je cherche du lait. Então, você pode falar du lait ou du lait, um pouco mais aberto ou fechado. Mais, esse mais também, você pode falar mais ou mais. Mais, je n'en trouve pas, mas eu não encontro. Lembrando que quando eu falo je cherche, ou seja, uma conjugação de um verbo no presente, ele pode ter os dois sentidos de, por exemplo, je cherche, eu procuro ou eu estou procurando. Se eu falar eu canto em francês, je chante, não vai significar apenas eu canto, mas também eu estou cantando. Sempre vai ter esses dois sentidos. Je chante, eu estou cantando. Je mange, eu como ou estou comendo. Je nage, eu nado ou estou nadando. Então perceba que é muito importante a gente já ir pegando essas dicas, porque se eu não explico assim de uma maneira um pouco mais detalhada, você vai se perguntar, ou não, né? Pode ser que você não se pergunte, mas com certeza haverá um grande número de pessoas que vai ficar se perguntando. Ah, mas para falar eu sou em francês, a gente não fala isso aqui? Je suis? Sim, realmente, je suis significa eu sou e eu estou. Só que para falar dessa maneira aqui,
no presente eu estou procurando ou eu procuro, a gente não precisa colocar o suis. Você já fala diretamente o verbo conjugado no presente do indicativo. Por exemplo, je cherche. Je cherche já vai ter esse sentido de estou procurando ou eu procuro. Então, para finalizar, vamos lá repetir mais uma vez. Non, pas encore. Je cherche du lait, mais je n'en trouve pas. Muito bem. Ah, deve estar na seção de produtos vegetais. Vem, vamos olhar juntos. Ah, il doit être, bem devagar. Il doit être dans le rayon des produits végétaux. Lembrando que o A e o U a gente fala o. Végétaux. Viens, on va regarder ensemble. Importante você ter atenção com relação aos biquinhos, ó. Então, esse carinha aqui é o biquinho. Cadê? Esse aqui, le. Nós temos outro aqui, ó. Regarder. Esse início aqui, ó. Regarder. Tá bom? E faça atenção a essa palavra rayon. Rayon não é rayon, é rayon. Rayon. E a pronúncia do O e o I é o A. É como o bonsoir. Então, isso aqui, ó. Bonsoir. O O e o I você fala o A. Bonsoir. Voilà. Mais uma vez, repete comigo. Ah, il doit être dans le rayon des produits végétaux. Dans le rayon des produits végétaux. Viens, on va regarder ensemble. Então, agora eu vou falar mais uma vez a frase completa e depois é você, tá? Ah, il doit être dans le rayon des produits végétaux. Viens, on va regarder ensemble. Você agora? Très bien. Então, assim, eu sei que às vezes é um pouquinho complicado, mas a gente tem que passar por essas dificuldades e não ficar apenas ali nas coisas mais simples, né? Vai dar certo, eu tenho certeza. E agora, com relação à tradução, il doit être significa deve estar, ou, mais precisamente, eu poderia colocar ele deve estar, porque aí você pode associar palavra por palavra. Então, ele deve, il doit. E o être significa ser e também estar, como a gente acabou de falar. Être. Dans le rayon des produits végétaux, então, dans le rayon, na seção des produits végétaux, de produtos vegetais. Viens, que significa vem, uma forma imperativa. On va regarder ensemble. Esse on va regarder significa a gente vai olhar. Eu coloquei aqui, ó, vamos olhar, porque ele tem esses dois sentidos. Eu poderia colocar isso aqui, ó. A gente vai olhar ou nós vamos olhar. Em português, a gente não costuma colocar muito o nós, né? A gente retira e fala apenas o vamos. Então, não tem problema, só quero que você entenda o contexto. É importante você perceber que esse nós vamos, também nós podemos traduzir em francês por nous allons, que é o verbo ir. Tanto esse on va quanto nous allons é o verbo ir, tudo bem? Agora, quando a gente fala nous allons, é uma maneira bem mais formal, nous allons. E o on, ele é mais utilizado no cotidiano, então ele é um pouco mais informal, on va. Mas ele tem o mesmo sentido, ou seja, nós vamos ou a gente vai. E aí, para não confundir você, eu poderia simplesmente retirar aqui o nós vamos e deixar a gente vai. Tudo bem? Mas eu vou deixar aqui dessas duas maneiras para você entender. E por último aqui, essa palavra ensemble, tá? Que é uma palavra invariável, pode significar junto, juntos, junta e juntas. Tudo bem? Não precisa colocar o S para ter o sentido de plural. Não precisa. Eu quero que você repita essa frase junto comigo. Il doit être dans le rayon des produits végétaux. Muito bem. Viens, on va regarder ensemble. Très bien. Obrigado. Aliás, o que você vai pegar para o jantar de hoje à noite? Merci. Au fait, tu prends quoi pour le dîner de ce soir? Vamos lá? Merci. Au fait, tu prends quoi pour le dîner
de ce soir. Merci, você já sabe, né? Obrigado ou obrigada. O au fait pode ter esses dois sentidos, de aliás ou por falar nisso, porque não vai mudar o sentido da frase em português. O que você vai pegar para o jantar de hoje à noite? Então, tu prends quoi pour le dîner de ce soir? Repete. Tu prends quoi pour le dîner de ce soir? Le dîner significa o jantar, a janta, le dîner. E ce soir significa essa noite, ce soir. Você percebe que aqui, ó, na tradução em português, eu coloquei hoje. E em francês você não está vendo a palavra hoje. Por exemplo, aujourd'hui, aujourd'hui. Não. Quando a gente fala ce soir, já dá esse sentido de que essa noite, ou seja, daqui a pouco, esta noite. Tudo bem? Então, poderia falar aqui em português assim, você vai pegar para o jantar desta noite. Pronto. Mas eu vou colocar aqui de hoje à noite para que você entenda também que nem sempre a gente precisa traduzir palavra por palavra. Além disso, eu poderia mudar esse contexto aqui, ó, dessa pergunta. Tu prends quoi pour le dîner de ce soir? E falar, qu'est-ce que tu prends pour le dîner de ce soir? Qu'est-ce que tu prends pour le dîner de ce soir? Porque teria o mesmo sentido. Então, é importante que você entenda a frase, a pergunta em diferentes contextos. Não tenho certeza, talvez peixe. E você? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Repete. Je ne suis pas sûr. Se ficar complicado, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 biquinhos. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Peut-être du poisson. Et toi? Répète. Je ne suis pas sûr. Peut-être du poisson. Et toi? Très bien. Grava essa palavra aqui, ó. Peut-être. Peut-être significa talvez. A gente fala muito, talvez. Peut-être. É biquinho, tá? Não é peut-être. Peut-être. Peut-être du poisson. Esse carinha aqui, ó, quem tá falando é um homem. E como eu sei disso? Porque se fosse uma mulher, teria essa vogalzinha aqui no final. Sûr. Sûr. A pronúncia não altera, não muda, é igual. Então, se você for uma mulher e estiver pronunciando, você pode falar também je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, que significa eu não tenho certeza. Eu poderia, além disso, falar dessa maneira, retirando o ne, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Além disso, você pode falar je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, que realmente é bem formal. Je suis pas sûr. Boa ideia, eu vou fazer uma salada com frango grelhado. Bonne idée. Moi, je vais faire une salade avec du poulet grillé. Très bien. Vamos lá. Bonne idée. A gente já viu muitas frases aqui no canal com isso aqui, né? Bonne idée. Moi, je vais faire une salade. Eu vou fazer uma salada. Se por acaso você tiver alguma dúvida, professor, o moi não significa eu e o je não significa eu, realmente, mas se tiver dúvida, clica nesse botãozinho aqui, nesse cardzinho que está aparecendo, porque é um vídeo que vai tirar todas as tuas dúvidas. Inclusive, tem vários exercícios lá no finalzinho, tá bom? Você pode clicar porque não vai sair desse vídeo, então continue assistindo esse vídeo que você já está assistindo, e aí depois você assiste esse outro do moi e o je. Então, moi, je vais faire une salade significa eu vou fazer uma salada. Você pode traduzir palavra por palavra. Je vais faire, eu vou fazer. Então, o verbo fazer, faire, faire. Une salade avec du poulet grillé. Então, com frango grelhado. Eu poderia ainda falar aqui, ó, poulet ou poulet, um pouco mais fechado ou aberto. Poulet, poulet. Parece delicioso, não esqueça de comprar um molho para a salada. Ça a l'air délicieux. N'oublie pas d'acheter une sauce pour la salade. Mais uma vez, repete. Ça a l'air délicieux. Se ficar complicado, ça a l'air délicieux. Tem um biquinho aqui no final, tá? Délicieux. N'oublie pas, não esqueça, d'acheter, de comprar, une sauce, um molho, tá? E aqui poderia colocar também como tradução caldo, só que não tem sentido colocar o caldo, né, na salada. Mas essa palavra sauce vai ter esses dois sentidos. Pour la salade,
pour la salade. Muita atenção quando você pronunciar isso aqui, ó, salaire, para você não falar isso aqui, ó, salaire, que significa salário. Salaire, salaire. Essa daqui é salaire e essa é salaire. Salaire, salaire. Parece um pouquinho, tá? Agora eu quero que você repita aí mais uma vez, sozinho, sozinha. Salaire délicieux. N'oublie pas d'acheter une sauce pour la salade. Très bien. E explicando rapidamente somente esse verbo aqui, assim como eu faço em todos os vídeos, quando a gente está falando bem devagar em uma leitura, você pode falar acheter. Mas no cotidiano você não vai ouvir acheter, você vai ouvir acheter, acheter, bem rápido. Nesse caso aqui, como tem um D, a gente fala d'acheter, d'acheter, d'acheter une sauce pour la salade. Você tem razão. E você já pegou tudo que precisa? Tu as raison. Et toi, tu as déjà pris tout ce dont tu as besoin pour le dîner? Foi rápido, né? Vamos mais devagar. Tu as raison. Répète. Tu as raison. Et toi, tu as déjà pris tout ce dont tu as besoin. Então, aqui nós temos o biquinho, ó, besoin pour le dîner. Na transcrição fonética está faltando alguma coisa, né? Donc, tu as besoin pour le dîner. Très bien. Tu as raison. Eu poderia falar aqui, ó. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Et toi? E abreviar isso aqui também, ó. T'as raison. Et toi? T'as déjà pris tout ce dont tu as besoin pour le dîner? Mais devagar, vamos lá. T'as raison. Et toi? T'as déjà pris tout ce dont tu as besoin pour le dîner? Très bien. Mas eu vou deixar aqui, ó, com o tu. Tu. Voilà. Faça atenção com isso aqui, ó. Tu as besoin. Tu as besoin, ou simplesmente, quando eu falo t'as besoin, como eu coloquei ainda há pouco, né? T'as besoin, significa o quê? Tu tens necessidade, se for traduzir literalmente. Tu tens necessidade. Só que a gente não fala dessa maneira. A gente fala você precisa, tu precisa. Se fosse para falar eu preciso ou eu tenho necessidade, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Quase só falta pão e queijo. Presque. Il ne manque que du pain et du fromage. Mais uma vez. Presque. Répète. Presque. Il ne manque que du pain et du fromage. Faça atenção sempre aos biquinhos. Eu poderia tirar aqui dessa frase isso aqui, ó. Il manque que du pain et du fromage. Ou seja, eu não preciso falar exatamente il. Eu posso falar simplesmente o i. Il manque que du pain et du fromage. Quando eu falo isso aqui, ó, il ne manque que, significa só falta. É essa a estrutura. Então, se você quiser falar, só falta alguma coisa, il ne manque que. Não pode esquecer isso aqui, ó. Il ne manque que. Eu posso tirar, como eu falei anteriormente, e não falar il, e simplesmente i. Il manque que. Il manque que também estaria correto. Existem outras formas também para traduzir isso aqui, só falta. Mas hoje você só vai aprender essa daqui. Il ne manque que. Então, du pain, pão, e du fromage. Então, vamos lá, é por aqui. Alors, allons-y, c'est par là. Alors, allons-y, c'est par là. Repete. Alors, allons-y, c'est par là. Estamos utilizando esse carinha aqui, ó, allons-y, porque dá o sentido que você está chamando alguém ou várias pessoas. Allons-y, allons-y. C'est par là. Eu poderia falar ainda c'est par ici. C'est par ici, é por aqui. Então, você pode falar dessas duas maneiras, c'est par là, c'est par ici. E o alors, que é muito utilizado, você vai ouvir muito, alors significa então. Então, agora vamos passar para o segundo momento, onde nós vamos ativar o nosso modo ator, o nosso modo atriz. Vamos imaginar que estamos ali dentro do supermercado, tudo bem? Nos encontramos lá e aí vamos começar. Eu serei a parte em azul, você a parte em vermelho. Deu para entender? Então, eu vou contar até 3 e eu começo. 1,
2, 3. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches? Ah, il doit être dans le rayon des produits végétaux. Viens, on va regarder ensemble. Je ne suis pas sûr. Peut-être du poisson. Et toi? Ça a l'air délicieux. N'oublie pas d'acheter une sauce pour la salade. Presque. Il ne manque que du pain et du fromage. Viu? Muito bem, très bien. Agora a gente vai inverter. Eu serei a cor vermelha e você será a cor azul. Alors, tu commences. 1, 2, 3. Non, pas encore. Je cherche du lait, mais je n'en trouve pas. Merci. Au fait, tu prends quoi pour le dîner de ce soir? Bonne idée. Moi, je vais faire une salade avec du poulet grillé. Tu as raison. Et toi, tu as déjà pris tout ce dont tu as besoin pour le dîner? Alors, allons-y, c'est par lá. Muito bem, très bien. Agora vai ficar um pouco mais complicado porque você não terá ajuda da transcrição fonética. É uma forma da gente não ficar apenas olhando para a transcrição fonética. A gente também tem que olhar para a frase original em francês. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa. Eu seria a cor azul e você a cor vermelha. 1, 2, 3. Tu as déjà trouvé ce que tu cherches? Ah, il doit être dans le rayon des produits végétaux. Viens, on va regarder ensemble. Je ne suis pas sûr. Peut-être du poisson. Et toi? Ça a l'air délicieux. N'oublie pas d'acheter une sauce pour la salade. Presque. Il ne manque que du pain et du fromage. Muito bom mesmo. Agora vamos inverter. Maintenant, tu commences. 1, 2, 3. Non, pas encore. Je cherche du lait, mais je n'en trouve pas. Merci. Au fait, tu prends quoi pour le dîner de ce soir? Bonne idée. Moi, je vais faire une salade avec du poulet grillé. Tu as raison. Et toi, tu as déjà pris tout ce dont tu as besoin pour le dîner? Alors, allons-y, c'est par lá. Então, essa foi a nossa aula de conversação de hoje. Estou muito feliz porque você ficou até o fim. Realmente, esse diálogo em questão, se a gente comparar com o primeiro que já temos aqui no canal, foi um pouco mais complexo, um pouco mais complicado. As frases são mais longas, as frases são mais difíceis de pronunciar. Mas é isso, a gente não pode ficar apenas falando coisas bem básicas, né? A gente tem que fazer também algo um pouco mais difícil, complicado, para a gente já subir de nível. Então, fico muito feliz porque você, mesmo em meio às dificuldades, você esteve ali pronunciando,
tentando, e é isso que importa, porque uma hora você vai conseguir falar francês se Deus quiser. Então, vou deixar aqui alguns vídeos para você continuar no nosso canal. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.